que continua com a palavra agora com o processo 23.309. Obrigada, senhor presidente. É um processo da Prefeitura Municipal de Santa Rosa do Purus, é uma auditoria de combustível. Ela foi retirada da prestação de conta, ela é só a auditoria e foi devidamente instruído pela nossa segunda GCE, e chegou à conclusão que houve sérios problemas, a possibilidade, inclusive, de verificar a finalidade pública por falta de documento. Isso é o grande problema. O Ministério Público de Contas, por meio de sua ilustre procuradora, doutora Ana Helena de Azevedo Lima, pronuncia as folhas 70 e 72. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra, Sua Excelência, o procurador, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Conforme o senhor viu, trata-se de auditoria no fornecimento e consumo de combustível na Prefeitura de Santa Rosa no exercício de 2016. A instrução apurou que foram gastos R$ 713.895,32 com essas despesas, sem comprovação da finalidade pública. Demandado o atual prefeito, senhor Francisco de Assis Fernandes da Costa, para apresentar documentos para a instrução deste processo, esse não atendeu à solicitação da Corte. Apesar dessas considerações, o Ministério Público de Contas faz referência ao recurso extraordinário 848-826 do Distrito Federal, que transitou em julgado em 8 de outubro do ano passado, e que decidiu que tanto as contas de governo quanto as contas de gestão das prefeituras municipais, o julgamento é de competência da Câmara respectiva. Nesse sentido, o parecer ministerial pela transformação do apurado em tomada de contas especial para apurar os gastos respectivos e as respectivas responsabilidades, a abertura de um processo para apurar a omissão do atual prefeito, senhor Francisco de Assis Fernandes, em fornecer documentos a este tribunal, conforme a previsão incerta no artigo 89, inciso 4 de sua lei orgânica. Este é o parecer da lavra da procuradora Ana Helena de Azevedo Lima. Com a palavra, Sua Excelência, a relatora, para seu voto. Eu estipulo só o período da tomada de conta em 90 dias, mas é o mesmo voto do Ministério Público de Contas. E após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos. É o voto, senhor presidente. Em votação, conselheiro Antônio Malheiro. Excelência, esta é uma situação que nós estamos com dificuldades em função da decisão do Supremo. Na realidade, a auditoria foi feita como uma tomada de contas, mas não recebeu este nome de tomada de contas, então pode ser que isso venha a dar problema. Ela é uma perfeita tomada de contas, foi verificado se existia a conformidade e foi quantificado o valor. E é uma situação onde o prefeito simplesmente se nega a dar informação e ele não pode se acobertar nisso, porque se na hora que o gestor perceber que a falta de informação o protege, ele não manda mais nada para o tribunal. No entanto, nós temos que ter essa cautela. E é um processo de 2016. Então, entendo, sabe, a sugestão de que nós façamos um outro processo, mas nós poderíamos também simplesmente reautuar o processo e que ele fosse reautuado, se ele então não fosse julgado, e fosse reautuado como tomada de conta especial. Aí supre a decisão do Supremo e nós poderíamos já ir ao final e ganharemos tempo, porque ele é de 2016. Se nós dermos uma decisão, notificarmos o gestor, abrirmos um novo processo, lá para 2023 talvez a gente consiga a condenação do gestor. Então, a minha sugestão é que ele não seja julgado e seja reautuado como tomada de conta especial, para aí nós podemos fazer o julgamento do processo, onde nada mais vai ser acrescido numa nova instrução. E aí sim, agora, caso isso não seja acatado,
eu acompanho o entendimento, então, de ser feita a tomada de conta especial. Eu cato a sugestão do Conselheiro Malheiro. Em votação, conselheiro Ronaldo Polanco. Senhor presidente, eu tenho insistido muito em que muitas vezes a gente fica nessa discussão se a alçada da decisão ou do acompanhamento das tomadas de contas de gestão, sejam da Câmara ou do Tribunal. O que eu vejo é que o Tribunal tem um papel essencial pela informação de qualidade, sabe? Porque aí não vai ser só da Câmara, mas sim da cidadania e nossa mesmo, né? Se a gente tem cobrado muito que o patrimônio deve ser acompanhado de perto, assim como deve ser acompanhado de perto o almoxerifado, assim como deve ser, a gente deve saber quem são os fiscais de obras e serviços dos gestores que a gente acompanha. Imagina se a gente disponibiliza esses dados para a sociedade, do volume de automóveis, de máquinas, equipamentos pesados que uma prefeitura tem, de transporte, aqui no caso do Purus, devem usar muito o transporte fluvial, enfim, transporte aéreo, que às vezes aluga e dá o combustível. Se a gente faz isso na contabilidade e transforma isso numa informação de qualidade, aí não interessa quem vai tomar a decisão, mas o cidadão vai ficar sabendo, sabe? Eu primo e continuo discutindo que nós precisamos amadurecer nesse sentido o Estado como um todo, sabe? Se partimos para uma contabilidade patrimonial e a gente está em pleno século XXI, onde as ferramentas tecnológicas, digitais, elas estão num patamar lá em cima, então discutir quem é que controla as contas de governo, conta de gestão, eu acho que nós devemos discutir a informação de qualidade, porque aí nós vamos dar aqui, no mínimo, uma orientação para qualquer pessoa saber, olha, o cara gastou mais em combustível do que devia, ou gastou menos do que ficou máquinas paradas, que tem vezes que as máquinas ficam paradas lá, e em um determinado período, acho que até maio, junho, os equipamentos mais pesados ficam parados. Mas o que a gente precisa mesmo é informação de qualidade, sabe? E nós temos como fazer isso. Está tudo pronto. O que precisa é quem fica atrás e quem decide politicamente tomar a decisão de fazer isso. Então, a minha opinião, eu vou acompanhar, mas eu continuo persistindo nessa fase que é contemporânea, né? E não é sofisticado mais. As nossas ilhas de excelência do país começaram a usar essas ferramentas no início da década de 90, o mundo desenvolvido na década de 70. Então, por que nós aqui, que precisamos do Estado, a gente que deveria usar mesmo, com muita intensidade, as tecnologias, a qualificação de pessoal, numa linha de que a gente venha gerar informação de qualidade. Aí independe de quem vai tomar a decisão. Se a cidadania tomar a decisão, é melhor, a sociedade civil. Se vai ser a Câmara, se seremos nós, mas o que a gente precisa é gerar essa informação. E gente nós temos para fazer, tecnologia tem, bons salários, boas estruturas, instituições, o que falta é a decisão política. E o resto, para mim, é
é só correr para o abraço, sabe? No dia que a gente fizer isso. Então, eu acompanho o entendimento, mas com esse olhar. Conselheira do Cine Benício. Relatora, excelência. Aprovado por unanimidade nos termos do voto. Conselheira relatora. Passamos o processo agora 24.815, que é o 14 da pauta. Então, o 14 da pauta, o 15, o 16, o 17. Senhor presidente, Pois não. uma questão de ordem. Estou com uma dúvida com relação ao julgamento desse processo. A conselheira Nalu, ela acompanhou a posição do Malheiro. Ah, tá, desculpa. Vai autuar, né? Tá, perfeito, obrigado. Bora ver direitinho aqui, só para mim também. Autua. Reautua. Não houve julgamento de mérito. Reautua como tomada de conta especial. De pauta para poder ser reautuado como tomada de contas especial. Assim pode ser julgado, então... Mas não foi esse o voto? Foi. Foi esse o meu voto? Não, o voto foi pela abertura de um outro processo de tomada de prazo de 90 dias. Aproveitar este mesmo autor. É. Perfeito. Excelência, uma outra coisa. Perfeito. Essa já seria decisão definitiva, em razão de que a secretaria só mudaria o nome e aproveitaria todos os atos, ou ele tem que voltar a plenário? Ou essa já seria decisão? Ele tem que voltar a plenário, porque não houve julgamento, porque este era um processo como auditoria, né? Obrigado. Era só questão de economia mesmo, né? Mas então, vai de novo a análise. O processo foi aprovado no termo do voto da conselheira Nalu Maria. Se você quisesse, sim, acho até que nem precisaria. E eu retiro de pauta o processo 14, 15, 16, 17, 18 da pauta, dada a ausência da nobre relatora justificada.